Quando o trailer do filme saiu, muita gente reclamou do CGI no trailer. Tipo, olha esse anão de CGI, que coisa horrível. Tipo, no final era um anão de verdade, não era CGI, sabe? Sim. Mas. Deixa eu só falar uma coisa À rapidinho pra vontade, gente à vontade. pra gente puxar essa segunda pauta que é importante, mas eu esqueci de falar no início. Perfeito. Mandem suas perguntas no LivePix e no Superchat, que a gente vai responder no final. Então, LivePix, Superchat, tá aberto aí pra vocês mandarem suas perguntas, suas mensagens, o que você quiser, que vai ajudar bastante o programa a continuar acontecendo, mas também a gente responder e fazer o nosso último quadro aqui. Exatamente. E eu já vi que temos membros novos no canal. Sejam bem-vindos, membros novos. E na aba Comunidade tem uma postagem lá com o link do nosso grupo do Telegram. Então, se você for membro, só ir lá na aba Comunidade e pegar o link. E se não achar, pergunta pra mim no Twitter, no Instagram, que eu mando também, Perfeito. nos encontros. É isso. Perfeito. Mas aí muita gente tava reclamando do CGI do filme, antes do filme sair, o que é natural na internet. Pessoas, nossa, olha que CGI horrível. Gente, vê a porra do filme antes, pelo amor de Deus. A questão do anão que você tava falando. E eu queria puxar essa pauta de CGI, porque, inclusive, essa pauta foi sugerida pelos nossos membros. É importante. Tá vendo? Foi o Gabriel Olegário que sugeriu essa pauta e ela encaixou muito com o que a gente queria falar. Até porque, vou puxar um pequeno relato, semana passada fizeram uma pergunta no Twitter. Por que o CGI tá tão ruim? E um artista americano que trabalha com CGI explicou qual é a diferença da época, sei lá, de 2008 pra hoje em dia. Precarização do trabalho. Perdão. E basicamente é isso mesmo. Porque ele fala, naquela época a gente recebia um briefing com meses de antecedência, a gente sabia o que a gente ia fazer, tinha uma pessoa contratada especialmente para liderar a nossa equipe, e hoje em dia o cara chega e faz isso. Daqui a 2 dias ele, não, cancela, não vai ser mais assim. Não, cancela, não vai ser mais assim. Então é um produtor que tá mandando ele refazer o trabalho várias vezes, numa janela de tempo muito menor, ganhando muito menos dinheiro, compartilhando o trabalho com muito menos pessoas. Sim. Então é menos gente trabalhando para ganhar menos em menos tempo e sem ninguém gerenciando. É uma precarização pura do trabalho, pô. Sim. Porque é aquela questão que a gente sempre fala. O desenvolvimento da técnica do capitalismo não serve ao benefício das pessoas. Então, a técnica pra fazer esses filmes melhorou. Uhum. Tá chegando inteligência artificial aí pra mudar essas porra toda, né? Que a gente já rolou polêmicas no Twitter de gente usando e tudo mais, né? Enfim, chegou. E aí? Né? Porque é aquela questão. Diminui o tempo pra realizar determinado ofício, mas o trabalho não diminui, porque você cria mais tempo para continuar trabalhando. Tirar a gente e você trabalhar mais pela galera que ficou pro lado de fora, né? Então, o desenvolvimento da tecnologia não chega a benefício das pessoas. E mais do que isso, a gente vai vendo que o capitalismo ele é eficaz também no processo de desmobilização da classe trabalhadora. Então veja, por exemplo, que Hollywood é uma hegemonia global no que tange a produção cinematográfica. É claro que nós temos outras grandes indústrias no mundo, como a indústria indiana e chinesa e tudo mais. Sul-coreana hoje. A sul-coreana. A sul-coreana ela não tem o mesmo lastro que tem Sim. de Hollywood e a da Índia e da China, né? Ela é a da Coreia do Sul, uma indústria que vem ganhando força e conseguindo superar o território coreano, mas não é exatamente aquelas grandes bilheterias que os filmes indianos e chineses também conseguem fazer. Mas a gente perceber que o capitalismo ele tem essa força de desmobilização da classe trabalhadora pelas suas próprias contradições. Então, veja que Hollywood é uma hegemonia da produção global, e por ser uma hegemonia, lá se concentram todas as dinâmicas do capital. E, porventura, também a mão de obra mais cara. Então, o que se faz? Você internacionaliza o trabalho. Então, nós temos um processo de divisão internacional do trabalho que vai fazer com que esse trabalho seja dividido internacionalmente e esse trabalhador não mais seja submetido à ordem do trabalho da localidade onde o filme está sendo produzido. Então, por exemplo, se tá rolando greve nos Estados Unidos, como rolou a greve dos roteiristas, o que a Netflix faz? Vamos fazer filme na Coreia do Sul. Tá ligado? Aí a gente fala, a Netflix é boazinha, porque tá investindo filme no Brasil, tá investindo filme na Coreia do Sul, na França, aqui, ali. É só mão de obra barata, amigo, é só isso. Não só mão de obra barata, mas tá fugindo da organização do trabalho. Então você vai entrar em greve aqui, eu tenho outro lugar pra fazer. Tá ligado? Então você internacionaliza o trabalho, diminui o custo e você foge das ordens locais. Porque se nos Estados Unidos esses trabalhadores ganham mais, não tô nem falando que ganham muito, são precarizados também, não à toa eles também estão querendo se organizar em sindicato e tudo mais. Ora, tá bom, é isso. Vamos contratar um escritório lá na Tailândia, no Brasil,
Na Coreia do Norte, né? Que nem no episódio que a gente falou A gente falou dos sobre isso, né? Invencível, mas enfim. Sim. Pra quem não sabe, muitos desses desenhos animados são produzidos dentro da Coreia do Norte por intermediários. Então, quem assina a nota é a China, mas quem fez foi a Coreia do Norte. Tem isso. Invencível, que tá na Amazon, tem isso, tá bom? Então, é um processo de precarização do trabalho que está intimamente relacionado ao processo global da divisão internacional do trabalho. Uhum. Tá ligado? Então, assim. Mas só que, para além disso, né, Matheus? Para além da precarização do trabalho, como esses CDIs eles estão se deteriorando de alguma forma, não é que a técnica piorou. Ela só melhorou, na verdade. Ela só melhorou, só que é isso. Mais uma vez, o capitalismo, ele não desenvolve essa tecnologia a benefício das pessoas. Ele desenvolve sua tecnologia a benefício do lucro. Uhum. Então, assim, pra que eu vou usar da melhor tecnologia se eu posso fazer assim e continuar ganhando? Tá ligado? Então, é isso. Você encontra os caminhos pra baratear o custo e se eu vou baratear o custo, vou continuar ganhando, por que eu vou continuar pagando caro? E que muita gente não sabe também é que muitas vezes não é nem um estúdio que faz o CGI de um filme, são vários. Sim. Eles contratam, sei lá, um time de 10 artistas pra fazer uma cena. Só que é um negócio de 4 segundos. Só que eles têm janela minúscula pra fazer. Então muitas vezes as pessoas reclamam, essa cena aqui tem um CGI bom, mas essa aqui não tem. Sim, porque esse pessoal teve tempo pra fazer, e esse aqui teve 500 alterações pra fazer, teve que fazer o trabalho do zero umas 3 vezes, porra. Sim, perfeito. Agora, disso tudo, vale a gente falar que assim, gente, vou voltar lá no início como eu tô falando. Não analisa filme pelo trailer. Não, pelo amor de Deus, gente. De fato, se você... Eu fui ver o trailer de Furiosa depois só. Depois de ter visto o filme. Porque eu queria ver o que a galera tava achando. Porque quando eu vi o filme, eu não achei nada daquilo que tá gravando. Porra, o filme tá bem feitinho, tá bem, sabe? Por mais das críticas que a gente tenha construído, em termos de construção e tudo mais, tá ali, formal, né? E quem faz o trailer não é o diretor, é o time de marketing do estúdio, gente. Eles estão fazendo aquilo pra te fazer comprar ingresso. E aí, gente, o trailer, a coloração é outra. A cor do trailer era uma coisa laranja. Não, e às vezes o trailer tem coisas que não existem no filme. Eu lembro sempre do Mãe, do Aronofsky, por exemplo, que o trailer tem uma trilha sonora assim, que é um violino, eu acho, tipo, super amedrontador. O filme é mudo em trilha sonora, não tem uma nota musical sendo tocada no filme. Tipo, é isso. Sim. O trailer do Furiosa parece que foi colorido pelo Donald Trump, tá ligado? Uma coisa super... Pegou o spray corporal dele. Sim. E eu, porra, realmente, assim, o trailer tá estranho, mas o filme não é aquilo. É um filme que pega bem as cores ali do deserto e tudo mais, como o Mad Max 4 faz. Inclusive, quando eu fui rever Mad Max 4, eu tinha uma lembrança de que o filme era muito mais laranja do que é. Pois é, eu também. Eu achava que o filme era muito mais... Tinha uma cor muito mais... Tem alguns raros momentos, né? Mas não é tanto. Não é. É porque a gente não viu o filme, a gente fica vendo só o pôster no Letterboxd. E aí a gente fica viciado um pouco nisso. Mas quando eu revi, o filme é bem conciso nisso. Inclusive, você viu a versão cromática do filme? Eu sou louco pra ver, mas ainda não vi, Preto e cara. branco, não vi. Porque dizem que é muito foda. Porque parece que... Eu tenho um pouco de preconceito de ver. Eu tenho um pouco, mas um amigo meu, Pedro Tal, um beijo, ele falou que o Miller queria fazer o filme em preto e branco originalmente. E não deixaram, obviamente. Muito dinheiro pra botar no filme em preto e branco em 2015. Só que ele pensou algumas cenas já pra ser em preto e branco, sabe? Então, tipo, não é melhor que o original, mas tem muitas coisas que você vê ali, tipo, consigo enxergar por que essa cena é em preto e branco. Sim. E eu fiquei muito curioso pra ver, mas ainda não vi. Tem em algum lugar? Tem no One Piece, eu acho. Mas eu acho que tem na própria HBO. Eu vou ver hoje, se tiver eu vou ver hoje. Acho que tem, sim. Mas vale trazer dessa discussão toda também uma outra questão, que é essa disputa entre efeitos práticos e efeitos visuais. É uma besteira isso, cara. Tipo, eu não tô nem aí se o filme vai usar efeito prático ou não. Eu quero que seja bem feito. Às vezes o cara pensa o filme pra ser digital mesmo, e tá tudo bem, pô. Sim. Se ele fizer um negócio que faça sentido dentro do filme, tá ótimo. Sim. O efeito não precisa ser perfeito. Entra muito naquilo que a gente fala da pessoa querer sempre uma verossimilhança, que seja sempre, tipo, tem que refletir a realidade. Não precisa. Se quero ver a realidade, eu abro a janela e olho pra rua, pô. Perfeito. E assim, mais do que isso, né, Matheus? A gente é mais um vício de crítica, mais um vício de compreensão da crítica americana. Né? Essa lógica de pré-estabelecer fórmulas que são mais corretas, que são melhores do que outras. Então as pessoas têm esse vício que surge da crítica americana de que o efeito prático é necessariamente melhor do que o CGI. Sim. Só que assim, gente, o CGI chegou pra ser usado. Tá ligado? O CGI chegou porque é uma nova tecnologia
que não tem nada a ver com ser melhor ou pior. É uma nova técnica. E como nova técnica, é um meio para a realização do trabalho criativo de alguém. A grande questão é como esse meio será usado criativamente. Vai ser melhor ou pior usado? E é aquela discussão que a gente volta o tempo todo. Não quero tornar isso um assunto mais uma vez. Mas precisava destruir um avião? Tá ligado? Não precisava, tem CGI pra isso. Mas ele quer destruir um avião. Mas tá bom, beleza. Vamos lá. Mas o CGI tá aí pra isso. O CGI tá aí pra isso, por exemplo, quando a gente vai pensar em X-Men e a gente vai discutir com até relações de trabalho. Tem entrevistas com a Jennifer Lawrence, por exemplo, falando sobre isso. É claro que a mística lá atrás é muito melhor que a mística da Jennifer Lawrence, mas falar um pouquinho sobre relações de trabalho é muito interessante. Porque é isso. Pensar na mística que foi feita lá nos filmes do... Como é o nome dele? Bryan Singer. É uma mística que a mulher tinha que ficar lá 6, 7 horas pra fazer a pintura lá pra poder fazer o filme, tá ligado? E ela fazia 6, 7 horas pra gravar uma cena de 5 minutos. E era bizarro que, tipo, não era nem o personagem que tinha uma roupa por cima. Porque a mística no quadrinho geralmente tem uma roupa branca. Não, era o corpo todo nua ali, de biquíni, obviamente. Sim. Tapa sexo, né? E tudo mais. Então, assim, pensa na dinâmica da relação de trabalho também. Né? Porque não é só sobre a coisa que aparece na nossa frente. É também sobre a dinâmica de trabalho. Uhum. Essa atriz, a Jennifer Lawrence, ou a atriz lá que fez a mística, que agora eu esqueci o nome, ela tem outros trabalhos pra fazer. Uhum. Então, assim, imagina, se ela for fazer uma mística que ela tem que ficar 6, 7 horas só pra pintar, fazer 5 minutos, depois ter que tirar a porra da tinta toda, ela não vai fazer nenhum trabalho, ela vai ficar presa nesse trabalho até terminar. Né? É pensar, por exemplo, na dinâmica de como o cinema, ele saiu ele começa no estúdio, ele vai pro externo e ele volta pro estúdio hoje. Porque lá atrás, o cinema hollywoodiano, sobretudo quando não havia o controle de imagem e som, o som ele era mais difícil de captar porque tinha muito ruído e tudo mais. O cinema ele era muito concentrado nos estúdios. A partir da década de 50, nós vemos o cinema indo pra rua, e, enfim, com o neorrealismo italiano e tudo mais. Então o cinema ele sai do estúdio e vai pra rua. E hoje a gente tá vendo um retorno do cinema pro estúdio. Tela verde e tudo mais. Uhum. E aí a gente pensa, pô, a tela verde é um mal pro cinema? Pô, pode ser que algumas coisas fiquem realmente ruins com tela verde, mas vamos pensar mais uma vez sobre a dinâmica de trabalho também, né? A gente pensar que, por exemplo, lá em Apocalipse Now, a galera toda tinha que ir pra floresta tropical pra poder fazer aquela porra inteira acontecer, deslocar toda a equipe de um lugar pro outro pra fazer a parada acontecer. Às vezes, uma pessoa que vai pra lá pra fazer uma cena de 2 minutos, o gasto que tem nisso e tudo mais. Então, assim, existe uma dinâmica de melhorar também, de ter uma condição de trabalho para essas pessoas um tanto melhor. O que não significa que de fato aconteça, né? Porque é aquela velha questão que a gente falou. A técnica no capitalismo vai em direção a resolver o problema do lucro. Tudo isso acontece mais para ter uma austeridade financeira do que para melhorar a vida, o trabalho dessas pessoas. Mas, de fato, a Jennifer Lawrence não precisa pintar mais o corpo. E ela pode fazer o trabalho. Eu acho que ela até pinta, mas, tipo, não tem as escamas, os efeitos. Sim, a parada inteira, né, que eu digo. Então, enfim. Mas também cai muito naquela lógica de você diminuir o tempo de trabalho para poder trabalhar mais e tudo mais. Mas, percebe? Então, de certa forma, a gente tem a compreensão de que o CGI chegou para ser usado. Né? E não vai deixar de ser usado. E não vai deixar de ser usado. Ainda mais com o IA, não vai deixar de ser usado tão cedo. E nem deve deixar de ser usado. Não tô nem falando do IA. Assim, o CGI não deve deixar de ser usado. Ele tá aí para ser usado. É ter a compreensão, mais uma vez, que o diretor tem que ter consigo a liberdade para usar quando quer um ou outro. Né? É claro que numa dinâmica industrial, isso não acontece. Tem diretor, tem produtor... Tem diretor não, tem produtor, tem... toda essa dinâmica industrial que vai pressionando esse diretor a fazer as coisas à revelia dos seus interesses. Mas não cabe a gente discutir previamente o que é uma boa técnica e o que é uma má técnica. Previamente. Só no uso. Só na prática. O que a gente pode é compreender a técnica numa dinâmica política, numa dinâmica das relações de trabalho, numa dinâmica de relações industriais, quais são as suas provocações nessa dinâmica. Mais uma vez, se a gente for pensar nessa volta para os estúdios, a gente está falando de um trabalhador que ele pode... ele não precisa ficar 6, 7 horas para pintar o corpo e pode voltar para casa, mas ao mesmo tempo, a gente está pensando na Jennifer Lawrence, não está pensando na galera que faz parte da... Como é o nome? Dos maquiadores da equipe, não, você diz? da galera que só aparece.
Os figurantes. dos figurantes. Os figurantes é isso, vai diminuir o tempo de trabalho pra eles fazerem mais coisa, né? Filmar mais cenas, acelerar a produção. Pois é, porque uma coisa é a Jennifer Lawrence, que vai, de fato, conseguir diminuir o tempo de trabalho e voltar pra casa. Ou fazer um outro trabalho, mas é aquele trabalho que ela é uma estrela. Sim. Outra coisa é o cara que vai diminuir o tempo pra fazer um ofício, mas continuar trabalhando muito, né? Então, a gente tem que pensar sempre nessas dinâmicas de padrões dentro da indústria, né? Que muda bastante. Então, a técnica, ela é técnica. O resultado dela que importa. E aí, mais uma vez, o resultado tanto no filme, ou seja, naquilo que a gente vê no filme, como nas práticas, na dinâmica do trabalho, da indústria, do próprio capitalismo. Né? Perfeito.